no empate. O custo desse capital saiu no empate, nem barato nem caro. Se ele vende essas cotas, R$130, então veja, se ele vende no valor patrimonial, ele tem que colocar 503.962 novas cotas, tá? Se ele vende acima do patrimonial, sei lá, R$130, para usar o mesmo número do outro exemplo, ele vai levantar os mesmos 51 milhões. Só que agora ele vai vender menos cotas, ó. Em vez de criar 503 mil novas cotas, ele vai criar só 396 mil novas cotas. Quanto que aumentou o patrimônio do fundo? O mesmo valor proporcional e percentual, porque são os mesmos 51 milhões 510. Só que o número de novas cotas cresceu apenas 14,5%. Por quê? Porque ele vendeu caro essa cota. Já que ele vendeu caro, o custo do capital próprio, né, nesse caso, foi barato. Ele conseguiu crescer mais em patrimônio do que em número de cotas. É lógico que no futuro isso vai ajudar a aumentar o rendimento, ou pelo menos a não diminuir o rendimento, certo? Agora, se ele vende abaixo, quanto que é aqui o do log CP? 80 e 80. A taxa não vai entrar para ele. O que importa na conta é os 80 e 80. Valor a capital é exatamente o mesmo, 51 milhões 510. O fundo cresce em patrimônio 18,44%. Só que em novas cotas cresce 23,33%. Então ele vendeu a cota mais barato. O custo desse capital foi caro, certo? Foi caro. O que acontece em seguida? Então, o fundo antes da emissão, vamos imaginar aqui que antes da emissão o fundo tem um lucro de 1.750.000 e, sem considerar 95%, vamos facilitar a vida. O fundo recebe R$1.750.000 por mês, isso ele divide pelo número de cotas atual, entrega 64 centavos por cota de rendimento para cada um dos cotistas. Isso aqui, estamos falando que o patrimônio do fundo retorna 0,63% ao mês ou 7,52% ao ano, certo? Aí, ele faz uma nova emissão de cotas, é como se fosse um novo fundo aqui. Vamos imaginar que ele compra novos ativos pelo mesmo valor, que é pela mesma rentabilidade dos que já existem. Então, os galpões novos que ele compra vão gerar exatamente o mesmo cap rate que os atuais geram para o fundo. Então, esse lucro proporcional ao valor investido é o mesmo, tá? Só, se a gente fosse tirar uma foto só dessa terceira emissão, se o faturamento e o lucro do fundo são iguais, o rendimento é menor por quê? Porque está sendo dividido por uma quantidade proporcional de cotas maior, certo? Cresceu 23,33% em cotas e o patrimônio cresceu 18,44%. O consolidado disso aqui, ó, lucro do fundo que já existia, lucro da nova alocação de recursos, soma tudo, e o somatório do total de cotas, né, já considerando as novas da terceira emissão. Então o fundo passa a ter um lucro de 2.072, só que ele tem que dividir por uma quantidade maior de cotas proporcionalmente ao que era antes. Então o rendimento do fundo caiu de 64 centavos antes da emissão para 61 centavos depois da emissão, certo? Se a emissão fosse no valor patrimonial, não mudaria nada, tá vendo? E eu estou considerando que os novos investimentos vêm na mesma rentabilidade dos já existentes. Não mudaria nada. Se ele vende acima do patrimonial, o custo de captação é barato, é baixo, faz investimentos na mesma rentabilidade do patrimônio atual, sai de 64 para 66, o dividendo por cota. Por quê? Porque ele está dividindo o lucro por uma quantidade proporcionalmente menor de cotas do que antes. Olha lá, cresceu o patrimônio em 18,44%, só que cresceu o número de cotas em 14,5%. Putz, eu estou aqui esse tempo todo achando que você está vendo minha planilha e não está. Desculpe.
nem sei se estava vendo até o exemplo das próprias cotas, acho que todo mundo estava vendo, né? Quando eu falei lá, vendi minhas cotas a R$100, depois vendi a 130 e tal, eu acho que até aí todo mundo estava vendo. O que eu esqueci de compartilhar, então, foi quando eu estava dando esse exemplo aqui. Olha lá, vou de novo. Valor patrimonial do fundo, número de cotas, quanto que está o valor patrimonial por cada cota, é só a divisão de uma coisa pela outra. O fundo quer captar 51.510. Se ele captasse exatamente ao valor patrimonial, que vai crescer o patrimônio do fundo é a mesma proporção que cresce o número de novas cotas. É quantas novas cotas eu preciso vender para ter 51.510 a mais. É essa a conta. Se eu vendo 80 e 80, para conseguir 51.510, ao invés de vender 503.962 novas cotas, eu tenho que vender 637.500 novas cotas. O resultado consolidado, que era onde eu já estava aqui, mas você não estava vendo, vai ser dividir o lucro dos novos investimentos por uma quantidade proporcional maior de cotas. Então, eu aumentei o patrimônio nos mesmos 18,44, só que aumentei em novas cotas 23,33. Quer dizer, a rentabilidade disso aqui tem que ser autossuficiente para compensar as novas cotas a mais que eu tenho para dividir o mesmo lucro, né? O lucro das novas operações consolidadas com as já existentes. Agora, se eu consigo vender caro, custo de capital barato. Se eu consigo vender acima do patrimonial, emitir só 396.230 novas cotas. O patrimônio aumentou os mesmos 18,44%, mas o número de novas cotas cresceu apenas 14,5%. Então, no futuro, eu vou dividir por uma quantidade proporcional menor de cotas, o que vai me ajudar a aumentar ou manter o rendimento. E aí eu estava nessa parte aqui, ó. Imagina que o fundo atual, que tem 280 milhões de patrimônio, tem lá 1.750 de lucro por mês, que dividido pelo número atual de cotas, emprega 64 centavos. Então, o patrimônio do fundo está gerando 7,5% ao ano no seu bolso. Ele está gerando mais do que isso, sai as taxas e tal. Mas no seu bolso, 7,5%, 7,52% ao ano. Vamos fazer as comparações aqui. Ó. Se eu faço uma nova emissão no valor patrimonial, tudo cresceu proporcionalmente, tanto o patrimônio do fundo quanto as novas cotas, e vamos imaginar que os investimentos que eu fiz estão gerando exatamente o mesmo resultado do que já existia. Então não mudou nada. O lucro consolidado é maior, certo? O lucro do fundo de 1.750.000 passou a ser de 2.072.000, porque eu tenho mais patrimônio investido. E o número de cotas cresceu na mesma proporção, então mesmo rendimento, mesma coisa. Agora, se eu emito abaixo, e considerando que os novos investimentos gerem o mesmo retorno dos que já existem, ó, caiu o rendimento do fundo de 64. Isso aqui era o que já existia. Os novos investimentos vão gerar 51. Consolidando as duas coisas, o rendimento cairia para 61. Sendo que o resultado dos investimentos é igual ao que já existia. O que mudou? Mudou é que isso aqui cresceu 18,44%, mas eu tenho que dividir por um número 23,33% a mais. Tem mais boca agora para dividir do que tinha antes. E o que cresceu de arroz e feijão foi proporcionalmente menos do que o número de bocas. É isso. Se eu emito acima do patrimonial e invisto a mesma taxa de retorno, eu tenho um crescimento do lucro maior do que o crescimento de número de cotas. Então, quando eu dividir tudo aqui, ó, aumentou o dividendo de 64% para 66%. Qual que é a outra equação que a gente poderia ficar refazendo essa conta toda? É esse novo investimento dar um lucro maior. Então, nesse exemplo aqui, emitindo 80,8, se o lucro, ao invés de ser 322, for 400 mil por mês,
Então, a nova emissão, considerando só os novos investimentos, daria 63 por cota, consolidando com o que já existe, que com certeza é um arrendamento de casas decimais, está dando 0,64 por cota. Caiu um pouquinho. Se ele dá 500 mil por mês, empolguei aqui, 450 mil. Então, os novos investimentos estão gerando um resultado superior aos que já existiam, ó. O que existia dava 7,5% ao ano, e o novo investimento vai dar 10,5% ao ano. E aí, no consolidado, aumentou o dividendo para 65 centavos por cota, antes era 64 centavos por cota. Então, o que dá para saber? Essa operação, a decisão de investimento a gente já conhece. A decisão de financiamento a gente sabe que é parte com capital próprio, parte com capital de terceiro. E a gente já entendeu que esse capital próprio está caro. Para a operação parar de pé, veja que ela tem que gerar um lucro superior ao que já existe no patrimônio do fundo. O que falta a gente conhecer, que é o capital de terceiros, qual é a condição, o prazo a gente sabe que é 24 meses, mas qual é a condição disso e qual que vai ser o custo médio dessa captação para que o retorno que a gente já conhece dos novos investimentos seja superior ao que já existe, ao que já está dentro do fundo. Falta a gente conhecer os detalhes dessa decisão de financiamento, os detalhes do capital de terceiros. Quanto que é de juros, de que forma é feito o pagamento e tudo mais, entendeu? E não veio a operação, não veio a informação detalhada no prospecto. Então, nesse momento, cravar que tá bom, que tá ruim, ainda não dá. É difícil, bem difícil, gerar esse resultado todo, tá? Só se esse dinheiro de terceiros vier muito barato, numa condição que seria abaixo de mercado. Não vai ser pagando IPCA mais 8, que nem a Red fez lá nos CRIs dela, que vai gerar um resultado superior ao que já existe. Tem que ser numa condição muito favorável, tá? Se for numa condição muito favorável, muito provavelmente ou mantém o dividendo ou aumenta o dividendo, tá? Estou dando o exemplo do Log CP Inter, peguei números parecidos lá com do Log CP, mas serve esse raciocínio para qualquer questão de emissão acima ou abaixo do patrimonial. Inclusive, eu já disse em outras ocasiões que quando um fundo está acima do seu valor patrimonial, o gestor tem obrigação de emitir cotas. Por quê? Porque o mercado está oferecendo dinheiro barato para ele. Sabe aquele dinheiro que vai ser sua mãe e sua sogra que vão te dar para dar entrada no apartamento? A mãe e a sogra sou eu e você quando compram cotas acima do patrimonial numa nova emissão. A gente está dando para o gestor dinheiro barato. E aí, se ele pegar esse dinheiro, comprar novos ativos para ter o mesmo resultado do que ele já tem, ele já consegue entregar mais dividendo, diminuindo o risco do fundo, diversificando mais, tudo isso, mas basta ele comprar o mesmo retorno que ele já tem, ele já aumenta o dividendo. Por quê? Porque ele captou barato, porque o dinheiro, o capital próprio das novas cotas que ele emitiu veio barato para ele, mais baixo do que seria o valor normal de mercado, que seria ele emitir exatamente no patrimonial dele. Certo? O André Freitas também comentou isso. Ó. Quando está acima do patrimonial, a gente emite, só que fica com esse dinheiro queimando na mão porque tem que comprar e não é o melhor momento de comprar, mas é o melhor momento de emitir, porque o dinheiro está barato. Então, a decisão toda tem sempre essas duas etapas, financiamento e investimento. Geralmente, o tomador de decisão, ele analisa primeiro a decisão de investimento para depois tomar a decisão de financiamento, e a gente não conhece toda a história e no mesmo momento. Então, independente de ser essa emissão do Log CP Inter e tal, por que eu sempre falo, não é porque a emissão é abaixo patrimonial que está tudo errado. Não, a gente tem que saber a história toda, os detalhes todos da história. Certo? Espero ter te ajudado aí com essa questão da emissão acima abaixo do valor patrimonial, de uma maneira genérica, e na questão do Log CP Inter está faltando a gente conhecer o custo do capital de terceiros, porque daí, na combinação das duas coisas, pode ser que a conta feche. A gente já sabe que o capital próprio custou caro,
porque veio abaixo do patrimonial, fez com que ele tenha que vender muito mais cotas do que se ele vendesse no valor patrimonial. Então, capital próprio custou caro. Emissão abaixo do patrimonial significa capital caro. Se o capital de terceiros vier tão barato que a média das duas coisas compense, então, ok, a operação vai ficar de pé. Isso a gente vai ver só depois, certo? Acabei levando muito mais tempo aqui porque bobeei em não compartilhar. Achei que estava compartilhando a tela, mas não compartilhei. E outra coisa é que o PowerPoint e o Excel aceitam tudo, e o André, que está aí participando do chat, sempre fala, ó, concordo, porém, na prática é raríssimo ver operações que a conta feche, né? Que faça uma emissão abaixo do patrimonial, consiga alocar de tal forma com que o resultado seja tão maior que compense. No caso aqui do Log CP Inter, se ele fosse comprar tudo à vista, a conta não ia fechar, porque ele só pegou um dinheiro caro para fazer um investimento mais ou menos no mesmo patamar, a conta não ia fechar. Só que a gente ainda não sabe o total custo do dinheiro, porque tem uma outra parte que vai ser financiada e que a gente não sabe ainda. É essa questão aí.